A República não aguenta mais tanta incoerência e o pagador de impostos exige a verdade. O ministro Alexandre de Moraes assinou ontem a decisão que concede a prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro. A velha mídia está aplaudindo, mas eu li a íntegra desse documento aqui e descobri uma verdadeira armadilha jurídica. Tão ilógica que ninguém teve coragem de te mostrar. Eu vou desmascarar essa decisão aqui atrás das linhas, das 4 linhas, né? Que ele não joga nela, mas nós temos que jogar nos próximos minutos aqui com vocês. E fiquem comigo também até o final, porque a nossa última matéria é para lavar a alma de qualquer patriota ao ouvir as verdades nuas e cruas do Alex. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui, porque o algoritmo não vai mostrar isso novamente. Deixa seu like e, como eu digo sempre, vem comigo aqui enquanto eu coloco as matérias para você na tela. Vamos começar com essa decisão do Moraes. Tá bom, pessoal? Tá aí já na tela. Vamos lá. Ontem todo mundo viu que o Alexandre de Moraes deu a decisão lá da prisão domiciliar, né? Então, quero trazer aqui, ó, essa matéria do Poder 360 para vocês. Calma aí. Tá aqui, ó, Poder 360. Prisão domiciliar humanitária, provisória. Por que, entre aspas? Porque isso não existe dessa forma no direito. Mais uma inovação do ministro Alexandre de Moraes. A nova invenção de Moraes para torturar Bolsonaro. Isso aqui é uma opinião, tá lá no Diário 360, que eu tô trazendo para vocês em primeira mão, viu, pessoal? A decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder a Jair Bolsonaro uma prisão humanitária domiciliar representa mais um capítulo da jurisprudência criativa que tem caracterizado o Supremo Tribunal Federal, onde o direito é moldado ao sabor das circunstâncias em vez de ancorado na lei. Essa figura jurídica exótica simplesmente não existe na legislação brasileira. O Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal prevêem prisão domiciliar em hipóteses taxativas, ou seja, como está lá na lei, como doença grave que impeça o tratamento no sistema prisional ou condições humanitárias específicas, mas não autorizam a invenção de uma modalidade, entre aspas, temporária ou, abre aspas, provisória, com prazo determinado e reavaliação posterior, como se o cumprimento da pena fosse um regime de teste ou um favor discricionário do relator, no caso, Moraes. Tal inovação não só fragiliza o princípio da legalidade estrita essencial ao Estado de Direito, como expõe a seletividade do judiciário, reforçando a ideia de que o Brasil atual, a justiça não é cega, mas convenientemente míope ou clarividente, conforme a identidade do réu. Você já sabe o que eu penso sobre o Estado de Direito, né? Se o Estado não segue as leis, nós não vivemos no Estado de Direito. E sem o Estado de Direito não há democracia, já falei isso para vocês. No fundo, essa medida humanitária pontual não mitiga no arbítrio, apenas uma quia com verniz compassivo que, paradoxalmente, escancara a fragilidade das garantias penais quando o poder decide inovar. E tudo isso contra um homem inocente, o que apenas agrava ainda mais a situação toda. Então, meus amigos, fazendo um link dessa matéria com a próxima que eu quero trazer aqui para vocês, já vamos passar as duas matérias e depois eu solto o comentário, beleza? Então, tá aqui, ó, eu chamar a atenção para vocês nessa matéria do Correio Brasiliense, tá? Que eu vou passar aqui o carrossel, ó. Moraes impõe 12 regras para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Confira as 12 medidas impostas por Alexandre de Moraes. 1. Tornozeleira eletrônica. O ex-presidente deverá usar monitoramento eletrônico restrito ao endereço da residência, com envio diário de relatórios ao judiciário. Número 2. Visitas de familiares. Ficam autorizadas visitas regulares dos filhos Flávio, Carlos e Jair Renan, em dias e horários fixos, quartas e sábados.
A mulher Michele Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso por residirem no local, né? Então vamos lá, continuando. 3. Visitas de Bolsonaro. Advogados podem visitar diariamente, inclusive fins de semana e feriados, com duração de até 30 minutos e mediante agendamento prévio. Aqui está a importância do Flávio Bolsonaro ter se habilitado como advogado dele também. 4. Visitas médicas. 5 profissionais de saúde previamente indicados podem acessar o local sem necessidade de aviso prévio, respeitando regras judiciais. 5. Fisioterapia autorizada. Sessões de fisioterapia são permitidas 3 vezes por semana em horários definidos, no período noturno, com um profissional autorizado na decisão. 6. Internação médica sem autorização prévia. Em caso de urgência, o ex-presidente pode ser internado sem autorização judicial prévia, desde que o STF seja comunicado em até 24 horas. 7. Proibição de comunicação externa. Está proibido o uso de celular, telefone, qualquer meio de comunicação, inclusive por terceiros. Visitantes passam por revista e não podem portar eletrônicos. 8. Proibição de redes sociais. É vedado acessar ou utilizar redes sociais direta ou indiretamente. 9. Proibição de gravações. Também fica proibido produzir ou divulgar vídeos e áudios, inclusive por intermédio de terceiro. Vamos ver se alguém botar um drone para voar lá, o que acontece, né? E filmar ele é capaz de aumentar a condenação dele. Mas esquece que eu falei isso. 10. Fiscalização reforçada pela PMDF. A Polícia Militar deve monitorar domiciliar, incluindo vistoria de veículos, revistas de visitantes, vigilância do entorno, proibição de manifestações em raio de 1 quilômetro, com envio de relatórios ao STF. Meu Deus do céu. 11. Suspensão de visitas por 90 dias. Todas as demais visitas ficam proibidas por 90 dias, inclusive para outros moradores da casa, salvo autorização judicial. Meu Deus. Ou seja, quem são os outros moradores não podem receber visitas, né? Legal. Obrigações da defesa. A defesa deve informar a lista de advogados e funcionários em 24 horas, indicar a equipe de saúde em 24 horas, enviar relatórios médicos semanais. E aí, conta aqui para mim o que você achou dessa nova modalidade de prisão inventada por Alexandre de Moraes. Comenta aqui para mim. Eu quero saber a sua opinião. Vamos direto aqui para a canetada do Alexandre de Moraes. Eu vou trazer agora a decisão para vocês. E no texto da decisão assinada ontem, o ministro literalmente veste o jaleco e cita literatura técnica de médico para poder justificar a domiciliar temporária. Ele escreve textualmente que o processo de recuperação total de pneumonia nos 2 pulmões em idosos pode durar entre 45 e 90 dias. Eu vou trazer aqui para vocês a parte da decisão exatamente que ele fala isso. E o homem de toga agora define ainda o calendário da saúde. Mas o que o sistema esconde por trás dessa suposta humanidade temporária? Vamos ver agora. O único portal que eu vi trazer qualquer tipo desses absurdos que ele trouxe foi o R7. Eu vou mostrar na sequência para você o que trouxe o R7 também em análise à decisão que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, pessoal, essa é a decisão. Estão enxergando bem aí? Comenta aí para mim. Acho que é melhor na outra tela, né? Essa aqui aí, meu irmão, agora ficou sensacional, né? Então, vocês estão vendo aqui que essa é a decisão mesmo. Peguei, baixei, recebi ela aqui. Então tá aqui, ó, expedida pelo Alexandre de Moraes, no Jair Messias Bolsonaro e tal. Decisão. Só para vocês verem que é a própria decisão. Trata-se de uma execução penal em razão de ação penal julgada procedente em face de Jair Messias Bolsonaro, para condenar o réu a 27 anos e 3 meses. Eu vi uma notícia aqui que compara as prisões de políticos do Brasil e as outras penas por corrupção de milhões, bilhões, são ridículas perto do que o Bolsonaro está levando aqui. O Cabral está fazendo vídeo lá da sua cobertura como influencer e até hoje desfrutando de milhões que ninguém sabe de onde aparece esse dinheiro, né?
Teve muitos anos de prisão, mas já está lá, tranquilo e calmo, sem prazo, né, para poder ter uma domiciliar dessa, sem nada. E tem vários outros exemplos que eu podia passar, mas vamos voltar aqui para a decisão, porque o nosso tempo está passando e eu quero mostrar para vocês ainda. Fica aí comigo até o final, hein? Que é o Alex lá. Desculpa, pessoal. Vocês já viram que eu não corto aqui mais não, né? O vídeo vai natural do jeito que eu gravei. Então, esse aqui é a decisão do Alexandre de Moraes. E aí, ó, nós vamos pular lá para a página 35, tá? Tem 40 páginas de PDF essa decisão. É assim, cara, como todas as outras decisões dele, vocês já sabem, né? Como é que é. Então, aqui, ó, eu quero trazer para vocês justamente esse pedaço aqui, ó. A atual situação clínica do custodiado Jair Bolsonaro, de 71 anos, acrescida de seu histórico médico e da presença de comorbidades, igualmente constatada no relatório médico juntado aos autos, indica no presente momento e durante o prazo necessário para sua integral recuperação da broncopneumonia. O ambiente domiciliar é o mais indicado para a preservação de sua saúde. Uma vez que, conforme literatura médica, devido às condições mais frágeis do sistema imunológico de idosos, o processo de recuperação total de pneumonia nos 2 pulmões, com retorno da força, fôlego e disposição, pode durar entre 45 e 90 dias, com ambiente controlado, principalmente para se evitar o risco de sepse, com cuidados específicos, evitando contato generalizado com pessoas, com indicação de restrição de visitas para controle de infecções, observando o mais rigoroso cumprimento do tratamento e ingestão dos remédios, o repouso absoluto, a alimentação adequada, evitando-se alimentos farelentos, como bolachas. Essa é a melhor parte da decisão. Garantindo-se a hidratação intensa, a higiene rigorosa, além de cuidados na postura ao ingerir alimentos, ângulo de 90 graus, para evitar a broncopneumonia aspirativa. Aí ele cita aqui que foi tirado de livros, né, de estudos, mas tem base um negócio desse? Como que a gente chegou a que ponto do nosso judiciário brasileiro? Olha só se tem base um negócio de uma decisão dessa. Aí a gente vem aqui, né, vamos para o dispositivo final da decisão que eu quero mostrar para vocês. Diante do exposto, nos termos do artigo 21.341 do regime interno do STF, autorizo a prisão domiciliar humanitária temporária. Isso ele criou, gente. Não tem prisão domiciliar humanitária temporária. É igual a preventiva, que ele também criou uma preventiva perpétua. As pessoas eram presas na preventiva e ficavam ali sem julgamento, presas ad eterno. Muitas das vezes, suas defesas não tinham sequer acesso aos PETs sigilosos. Eu desafio qualquer criminalista a me mostrar aonde no Código de Processo Penal está escrito que o ministro criará PETs sigilosas que nunca dará acesso à defesa. Me mostre, que eu quero ver. Dito isso, pessoal, aí ele deu aqui os 90 dias para o custodiado Jair Messias Bolsonaro a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia. Olha aqui, ó, após esse prazo será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade. Mais uma vez aqui ele passa essa vergonha no crédito ou no débito e fala aqui de novo, prisão humanitária domiciliar temporária. Bom, aí você já viu lá os requisitos, aqui ele só faz um resumo, tá? Do uso de tornozeleira, dias e horários, né? Ou seja, das visitas, ou seja, vai ficar preso full time em casa. Preso, sem contato com ninguém, conseguiram fazer justamente o que tanto queriam, que era isolar Jair Messias Bolsonaro. E aqui entra a análise que a mídia tradicional esconde realmente de você. Qual que foi o real motivo que causou essa broncopneumonia gravíssima no ex-presidente? Será que foi justamente não foi justamente o ambiente prisional que ele estava, degradante e insalubre ao qual ele foi submetido? O ministro Alexandre de Moraes tenta dar uma maquiada ali, dizendo que foi a posição da alimentação dele, mas eu pergunto para vocês, com a técnica que a advocacia esses anos me confere,
Qual que é a lógica de tirar um paciente de um ambiente que o adoeceu, dar 90 dias para curar seus pulmões e depois devolvê-lo exatamente para o mesmo local insalubre que gerou essa doença? É ou não é uma incoerência jurídica e médica colossal? Diga aqui para mim. Isso não é uma medida humanitária. É uma crueldade seletiva com prazo de validade. É uma tortura com prazo de validade. Vocês entendem isso? Cara, é terrível. E aí, ó, para corroborar com o que eu estou passando aqui para vocês, eu vou trazer aqui também a matéria do R7, que tratou, foi o único portal que tratou dessa questão aqui, que eu falei dos biscoitos, sabe? Cara, assim, desculpa, gente, mas é de deixar revoltado, não é? Credo. Olha aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes incluiu na decisão que... Ah, pessoal, tá lá, como eu falei, lá no Record News, tá? É o único que tratou sobre isso, ó. Calma aí, que essa tela aqui é melhor. Pronto. Moraes recomenda que Bolsonaro evite bolacha e coma sentado durante recuperação. Meu Deus do céu. E aí, ó, o que eu fiz aqui depois dessa matéria? Eu vou mostrar para vocês. Um meme, tá? Fiz não, né? Fizeram um meme, eu tirei print. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu na decisão que autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por 90 dias uma série de recomendações médicas para evitar o agravamento de seu quadro de saúde. Entre as orientações estão a de evitar alimentos faralentos, como bolachas, e a necessidade de se alimentar sempre sentado com postura adequada. Desde 13 de março, Bolsonaro está internado em um hospital particular de Brasília para tratar uma grave pneumonia que atingiu os 2 pulmões. Segundo a equipe médica do ex-presidente, o episódio ocorreu devido a uma broncoaspiração, que acontece quando algo que deveria ir para o estômago, como comida, bebida ou saliva, acaba entrando no pulmão por engano. Esses são os fundamentos e os argumentos tecidos aqui pelo ilustríssimo senhor doutor, ministro médico Alexandre de Moraes. Médico Moraes. Né? Então, médico Moraes aí trazendo, inovando sempre, né? Eu não vou nem colocar aqui, porque eu tirei a mesma fonte lá, então não vou ler para vocês, tá? Mas isso aqui tá lá no meu perfil, tá? Quem quiser, pessoal, ver o meu perfil do Instagram, tá aqui, tá? Eric Gustavo 100K DF, beleza? Vai ter lá o meme, deixa lá seu like, curta, comenta e compartilhe. Tá aqui, ó, o link também. Quem quiser bater o QR Code aí da câmera do seu celular, vai direto lá pro meu Instagram. É só você achar essa postagem e já deixar lá o seu like, o seu joinha, tá? Agora, eu vou mostrar como foi a reação do Bolsonaro ao receber essa notícia aí da prisão, tá? Domiciliar humanitária temporária, né? Vamos ver aqui na tela. Como Bolsonaro recebeu a notícia da prisão domiciliar, segundo médico. Mudar a tela, tá lá no Metrópolis, viu, pessoal? Essa matéria aqui que nós vamos trazer agora para vocês. Vou dar um zoom para ficar legal para você assistir. Então tá aqui, ó. O médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo tratamento de Jair Bolsonaro, atualizou nesta quarta-feira, dia 25/3, o quadro de saúde do ex-presidente e comentou como ele recebeu a notícia da autorização para prisão domiciliar. Segundo o médico, no início da internação, Bolsonaro apresentou abatimento diante da gravidade do quadro. O ex-presidente foi internado em 13 de março com broncopneumonia bacteriana. Ele apresentou febre alta, queda na saturação do oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava detido na Papudim, em Brasília. Nossa, que dia ruim, hein? Meu Deus. No início da internação, pela preocupação, ele percebeu a gravidade do problema e ficou bastante abatido. E com o processo de evolução, ele foi voltando para uma situação normal. Mas a gente percebe que no ambiente que se implantou nos últimos 3 meses praticamente, é muito difícil você voltar a ter um sistema emocional
todo como é, disse Caiado, o médico. Caiado informou que Bolsonaro está clinicamente estável e deve receber alta na sexta-feira, dia 23/3. Dia 27/3. De acordo com o médico, o ex-presidente já está na fase de transição para deixar o hospital. Fizemos um raio-x de tórax como parte da preparação para a alta. O exame mostrou melhora significativa no pulmão direito, o que nos deixa tranquilos. O antibiótico termina amanhã e a previsão é de alta na sexta. Isso aqui é breaking news, tá, pessoal? Saiu agora por pouquíssimo tempo, quentinho aí para vocês. Nessa terça-feira, dia 24/3, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou a prisão domiciliar do ex-presidente por 90 dias. Com a decisão de Moraes, após a alta, ele vai para casa, no condomínio solar de Brasília, onde cumprirá a pena de 27 anos e 3 meses por trama golpista. Na decisão, o ministro impôs uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Então, tá lá no Metrópolis, coluna aí que escreveu, pelo que parece, é Rafaela Feliciano. Méritos aí pro repórter e pra colunista que escreveu, tá? Agora, meus amigos, eu quero te fazer uma pergunta e te chamar aqui para reflexão. Essa decisão do Moraes expõe o medo do sistema, eu acho. Eles sabem que carregar a responsabilidade pela piora na saúde de um ex-presidente com a idade avançada, igual é a de Jair Bolsonaro, é um peso insustentável até mesmo para o Moraes e a Suprema Corte. Então, criam aí essa figura jurídica de uma domiciliar provisória que funciona como uma coleira. Nós te soltamos para não morrer na nossa mão, mas em 90 dias te puxamos de volta. É a manutenção do poder pelo medo, mascarada inclusive com recomendações de como ele deve se alimentar ou que bolachas deve evitar. Tenha santa paciência, ministro Moraes. Isso já passou de todos os limites, essa perseguição assassina, essa neura com o Bolsonaro, e não só com ele, com qualquer opositor ao regime, ao sistema, a todos o que nós já vemos acompanhando há muito tempo aí de absurdos que tem acontecido no nosso Brasil. Dito isso, meus amigos, vamos agora para nossa bomba, tá? E que é aqui a do Cabra, perfeito aqui, tá? Perfeito que eu digo de zoeira, que ele, olha o que ele traz aqui para vocês. Deixa eu dar um play aqui no áudio. Felipe Santos Silva, vulgo Érica Hilton, foi internada às pressas com torção testicular. Se eu contar isso pra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, eles vão rir da minha cara, achar que eu tô zoando. Mas nosso país virou uma piada internacional. Primeiro, o cara que quer representar as mulheres é homem. O homem que diz que é brabo e quer botar medo em todo mundo ameaçando a família é viado, que é o Moraes. E agora veio a situação do Bolsonaro, que colocaram o Bolsonaro prisão domiciliar por 90 dias. Bem, mesmo que Bolsonaro fosse um criminoso e a gente fosse comparar ele com o Sérgio Cabral, Cabral tá na vantagem. É porque ele é amigo dos caras. Mas vamos ao que importa. Por que fizeram isso, Alex, hoje? Primeiro, Bolsonaro é um nome, sempre foi o nome que mais vende no Brasil desde 2018, 2019. Então, quando prenderam Bolsonaro, começou a sair outros nomes. Vorcaro, Moraes, a mulher do Moraes, Viviane Barsi. Os filhos de Moraes não saem, né, cara? Eles são tudo sócio. Deixa eu falar o nome. Alexandre Júnior e... O nome da filha, vocês sabem? Ele tem duas. Ele tem uma que escolheu fazer medicina, pois não concorda com muitas coisas que os pais fazem. Então a gente teria a Gabriela. Não é essa no caso. No caso é a Juliana Barsi, sócia da mãe nas empresas. Bem, Moraes tem o título do cara que mais persegue família no Brasil. Vocês lembram com quem que ele fez isso? Com algumas pessoas que tiveram que sair do Brasil para não serem presos injustamente, em alguns casos, não todos. E Moraes decidiu perseguir esposas, filhos. Eu sempre achei isso justo, cara. Sempre achei injusto. Mas hoje eu cheguei a uma conclusão. Enquanto não fizerem o mesmo com Moraes, Moraes não vai parar de fazer isso com a galera. Então, o dia que começarem a perseguir os filhos de Moraes, até porque eles são sócios da esposa do Moraes nas empresas, ou seja, a lavagem de dinheiro, se ela fez e ele fez, os filhos fizeram junto. Todo mundo tem que ir pro Chilindró.
Não dá mais para jogar dentro das quatro linhas. Muito cuidado, a Globo vai voltar atrás, porque, primeiro, cortaram verba e, segundo, todo mundo que falou na Globo tem família. Esse é o problema do Brasil hoje. Se você abrir a boca, se você souber algo, não só você será perseguido, mas também sua família. Então, é hora talvez de usar a moeda do Xandão contra ele. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Por hoje é só isso. Felipe Santos Silva, vulgo Érica Hilton, foi internado às pressas com torção testicular. Vamos parar, vamos mudar, porque o negócio aqui pegou fogo agora, né, meus amigos? Cara, E ele só fala desse jeito porque esse cara mora nos Estados Unidos. Ele não é só, ele pode ser que ele falaria aqui também, mas eu tô dizendo que ele ainda tá solto, muito provavelmente porque ele mora lá. E aí, meus amigos, nós chegamos aqui ao ponto final. Nós vimos uma domiciliar hoje cheia de incoerências para mascarar um ambiente prisional insalubre, né? Mas eu prometi que a nossa última matéria seria essa para lavar a alma e tá aí. Foi justamente o que eu disse. Ouvir essas verdades indigestas contra a hipocrisia de figuras intocáveis prova que o sistema não pode prender o homem, mas não consegue prender a indignação do povo. E o Brasil, pessoal, acordou e nós não vamos recuar 1 milímetro sequer. Fiquem com Deus e aqui pensem nisso. A caneta que adoece é a mesma que finge curar. Eu deixei uma pergunta fundamental no nosso comentário fixado aqui e eu quero a sua resposta agora mesmo. Compartilhe esse dossiê também em todos os seus grupos de WhatsApp para furar a bolha da censura. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Fiquem com Deus e, como eu digo sempre, para você ficar atento e conseguir debater política com qualquer pessoa aí, seja seu parente ou amigo, vem comigo. Tchau, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, hein?